Curvas de sobrevivência, esse é o tema da questão 6 da provinha da UFU 2021.2 da galera da medicina. Um papo bem bacana de uma questão que eu achei que o cara deu margem a reclamações, mas pelo que eu vi, o gabarito, meu irmão, não foi nem mexido, nada anulado. Então a gente vai tentar fazer uma explicação aí para tentar encaixar ao máximo, né, com a ideia dos caras e o que poderia também ser questionado. Beleza? Um papo bem interessante aqui que eu vou trazer para vocês para acrescentar na questão é a ideia das estratégias de reprodução. Tá? Inclusive é uma classificação que a gente faz bastante e que já caiu no Enem. Olha aqui a questãozinha do Enem que falou dos R's e dos K estrategistas. Um papo bem bacana para a gente associar aí as curvas de sobrevivência. Beleza, galera? Então aqui é assim, se inscreva no canal que vocês vão perceber, cara, que, meu irmão, a questão da UFU puxa uma do Enem, que puxa da FUVEST, no final de contas você já revisou todo o conteúdo, como? Como? Fazendo questões, que é o que importa, é o que interessa, você vê o que de fato cai nas provas dos vestibulares. Valeu? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o cara diz o seguinte, ó, que a figura abaixo representa curvas de sobrevivência idealizadas, tipo 1, 2 e 3. O eixo Y, o logaritmo, e o eixo X está numa escala relativa para que espécies com durações de vida amplamente diversas possam ser apresentadas juntas ao mesmo tempo. Você ouviu o logaritmo, já deu tremedeira, né, nos cambitos, mas calma. Isso aqui é só para você ter, né, uma padronização aqui, uma referência, beleza? Então aqui está o número de sobreviventes, porcentagem de duração máxima de vida, ok? Então olhando para o gráfico, a gente consegue já tirar algumas conclusões, beleza? A curva 1, repara o seguinte, esse indivíduo, ó, já que pega aqui os 50% aqui, ó, né, como referência, esse cara ele ultrapassa bastante aqui, né, os 50% de duração máxima da vida. Ou seja, esse menino cresce, tem a fase adulta longa, envelhece e aí morre, beleza? Já o segundo, cara, ó, partindo da ideia que ele tá aqui bem no meio, entre o 1 e o 3, cara, e o 3, pô, ele já faz exatamente o oposto do 1, é um cara que vai sobreviver, ó, pouco tempo, repara que ele morre, ó, morreu, né? E a partir só de um ponto que ele vai ter aqui, ó, né, uma constância um pouquinho maior e vai sobreviver um pouco mais que os 50%. Ou seja, concluindo e resumindo aqui, o 3 ele tende a morrer jovem. 1 morre já, né, na fase adulta, o 3 morre jovem e o 2 é o intermediário. Beleza? Tranquilo? Para mim, já adiantando, a falha da questão foi eles generalizarem demais algumas questõezinhas, alguns exemplos aí. Eles poderiam, vamos dizer assim, ilustrar melhor as curvas com exemplos mais objetivos, beleza? E até mesmo do conhecimento de vocês, nada absurdo, tá? Não precisava falar de exemplos esdrúxulos de bicho, porra, que fuja a nossa realidade, mas dava sim para ilustrar um pouquinho mais. Ele generalizou e generalizar dá margem, né, a confusão, beleza? Mas, como eu prometi para vocês, eu queria fazer uma relação bacana com as curvas de sobrevivência com as estratégias de reprodução. A gente tem essa classificação que é bem bacana, que são os R's e os K estrategistas, beleza? Tem isso aí, por que eu estou falando disso? Cara, muitas vezes ele não traz nessa nomenclatura de RK, mas como a questão que eu sinalizei para vocês do Enem, ele falou dele sem dizer quem é R, quem é K. Mas dentro de uma interpretação bem óbvia, que está relacionado a cuidado parental, que inclusive é relacionado aí na questãozinha. Então a ideia do R estrategista é o cara que tem um ciclo de vida, ó, mais curto e que se reproduz, cara, numericamente bastante, ok? Já o K estrategista, ele aqui, ó, ele tem um período, né, um ciclo de vida longo, ok? Mas numericamente o número de indivíduos é bem menor. E isso está relacionado ao cuidado parental,
que é o exemplo mais clássico de todos, né? Falar da tartaruga marinha, que vai lá na praia, filho, e bota a cacetada de ovos, tá? E, filho, quer ver um filme triste? É ir lá na National Geographic e ver um filme de nascimento de tartarugas. O negócio é bizarro. Os caras ainda botam música triste no fundo, dão nome à tartaruga, você, cara, cria uma relação com elas. Aí vem um caranguejo, vai lá e corta ali a cabeça fora. Vem as gaivotinhas, meu irmão, come todo mundo. Meu irmão, uma coisa de maluca, carnificina absurda. Beleza? Enquanto a jacaroa, ok? A jacaroa põe bem menos ovos, mas ela cuida, né? Com aquela cara de mar, mas ela cuida dos filhotinhos. Bota o jacarezinho dentro da boca, sai, pô, né? Foge do predador e por aí vai. Então, a tartaruga, ela não tem cuidado parental. Já a jacaroa tem cuidado parental. Então, mesmo colocando menos ovos, ok? Ela garante, né, a sobrevivência de um número razoável, né, dos indivíduos. Beleza? Tranquilo? Então, essa relação de R e K estrategista é bem bacana, ok? Então, galera, vamos agora partir para a questãozinha que a gente vai ver exatamente um pouquinho do que eu já comentei falando das estratégias de reprodução. Então, vamos lá. Sobre essas curvas, são feitas as seguintes afirmativas. 1. A curva do tipo 1 representa mamíferos de grande porte. Isso aqui já me dá margem à confusão. O que é mamífero de grande porte? Né? Incluindo os seres humanos. Aí ele incluiu a gente. Nós somos, né, de grande porte. Bom, médio porte, né? Comparado com um elefante, talvez pequeno porte, mas tudo bem. Que produzem proles pequenas, sim, mas as provém com bons cuidados, exatamente, característico aí de boa parte dos mamíferos, né, que é o cuidado parental, ou seja, somos K-estrategistas, beleza? Então a 1 está correta, beleza? Ficou um pouco confuso esse lance aí de grande, pequeno, médio porte, enfim, mas é uma relação, né, que rola de fato com a galera, né, dos mamíferos. Show! 2. A curva do tipo 3 está associada a organismos que produzem números muito pequenos de descendentes. Opa, a gente falou exatamente o oposto, né? Enquanto a gente relacionou muito mais o 1 ao K estrategista, o 3 seria, né, o R estrategista. É a galera que reproduz muito, já que vive, né, pouquinho tempo, beleza? Então a 2 não ficou legal, tá? A 3 foi a que eu falei que ela acaba dando um pouco mais margem a interpretações, né, que poderiam variar, tá? Então, assim, eu não achei essa questão 100%. Antes que a galera mande aí no comentário, já aviso logo, não achei ela 100% não. Tá? Ela poderia ter usado exemplos um pouquinho mais precisos, como já caiu em outras provas. Tá? Então, na 3 ele diz que a curva do tipo 2 apresenta uma taxa de mortalidade constante ao longo da vida do organismo. Ok, tá bacana. Isso de fato é, né, uma reta, né? Vocês que são fera em matemática, né, falam da reta, já pensam em algo constante. Então, como acontece com invertebrados e com plantas anuais. As plantas anuais, que de fato, né, vivem um ano, você até pensa nessa constância e nessa regularidade, né? Mas invertebrados, cara, invertebrado tem tudo quanto é tipo. Então, por isso que eu acho que valeria a pena, né, um exemplo aqui, talvez, que ele pudesse, né, trabalhar essa ideia um pouquinho melhor. Mas tudo bem. Ele considerou a 3 correta, porque sim, temos invertebrados que seguem essa linha, né, constante. Show? Já a 4, ele diz o seguinte, ó, que em aves a mortalidade costuma ser alta entre os indivíduos mais jovens, como a curva do tipo 3. Ok? Então ele está dizendo que em aves, né, você tem um índice de mortalidade grande, ok? Mas consideravelmente constante entre os adultos, como na curva do tipo 2. Beleza, tá bacana, né? De fato, as aves elas têm essa ideia. Então, assim, ele vai me dar um exemplo, né, das aves, fugindo aqui a ideia até mesmo de identificar uma das curvas, né? Ele fala que tem um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, sem dar nenhum elemento de texto. Então, assim, cara, você do ensino médio ter uma real noção, né, de como que esses caras, né,
sobrevivem, né? Ou tem essa curva, cara, eu não acho um papo muito bacana para ensino médio, tá? Até como eu falei, tem exemplo, por exemplo, inclusive, né? A gente pode falar das aves que tem um cuidado parental absurdo, né? Mas enfim, dentre a ideia dos animais, sim, muitos podem morrer, ok? E depois, né, seguir uma linha mais constante. Então, até mesmo eu acho que dentro das opções, né, galera? Dentro das opções você tinha que incluir a 1 e a 2 você poderia tirar, né? Então, trabalhando com as opções, me daria muito mais a resposta D. Não achei 100% a questão, volto a dizer. Eu acho que ele poderia te dar mais elementos e eles poderiam, né, trabalhar com situações mais, vamos dizer assim, específicas e que te desse uma clareza melhor de uma relação de curva e animal. Mas não foi dado. Sinto muito, mas a UFU já não é a primeira questão que eles dão vacilo que eu faço aqui, né? Tem uma aí, inclusive, falando de desenvolvimento embrionário e tudo mais, que eles pegam umas situações aí meio aleatórias da vida. Bom, a gente vai conhecendo a prova, vocês principalmente que são aí da região e vão fazer essa prova, já sabem que vão ter essas questõezinhas loucas aí. Valeu? Forte abraço, até a próxima.